A segunda questão também é da IES, caiu no Pará, e ele pergunta o seguinte, eles adoram fazer isso, tá? É verdadeiro ou falso, e coloca umas 4 ou 5 proposições. Então, aqui ele tem várias proposições. A primeira, ele fala que a recusa de pagamento de cheque comprovada por declaração escrita e datada do sacado sobre o título, indicando a data da apresentação, dispensa o protesto e produz os efeitos deste. Para aqueles que não estão familiarizados com a legislação específica do cheque, que é a Lei 7357 de 85, que é uma lei bem antiga, é exatamente isso. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide o texto da lei. Ele fala o seguinte, que se tivesse a declaração do banco sacado, dispensa o protesto. Então, por isso que muitas vezes a gente diz que o protesto do cheque ele é facultativo e não obrigatório. Porque se tiver essa declaração do banco sacado, já não há mais necessidade de se proceder ao protesto. Então, isso é uma pegadinha boa de cair e é isso mesmo que a legislação fala. O inciso 2, ele fala que não poderão ser protestados títulos de dívida em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil. Eles adoram perguntar a respeito de dívida em moeda estrangeira. É muito difícil acontecer na prática. Eu nunca recebi, mas existe essa previsão e é sim possível o protesto, como a gente vai ver também na sequência. O inciso 3, novamente insistindo naquela ideia que não cabe investigar a prescrição, a caducidade. A gente sabe que em outras normativas, em outros estados, tem um maior controle, mas no Amazonas ele acompanha essa ideia de que não cabe essa investigação. E o inciso 4 fala que o protesto será tirado por falta de pagamento, aceite ou devolução, mas após o vencimento, o protesto será sempre registrado por falta de pagamento. Correto. Por quê? Como é que funciona o processo por falta de aceite? Ele tem que ser feito antes do vencimento para que haja um prazo para a pessoa concordar ou não. O aceite, ele é afeto à letra de câmbio ou à duplicata. Então, se for dentro do prazo do aceite, é possível esse protesto se houver a falta do aceite ou a recusa. Agora, depois desse prazo, com o vencimento, sempre será por falta de pagamento. Gravem isso, porque a palavra sempre às vezes assusta, né? Pode achar que é uma pegadinha, mas não. Nesse caso, pode marcar que é essa mesma. E aí, a resposta certa seria a letra D, somente a assertiva 2 está incorreta. Aqui eu trouxe para vocês, como eu já falei, a Lei 7357 de 85, só para vocês gravarem essa ideia, que se de fato houver essa declaração do banco sacado, com a data, a prova da recusa, ela dispensa o protesto e produz os efeitos deste. Tá? Uma pegadinha. E o artigo 10 da 9492, ele fala justamente que é possível o protesto de dívidas, títulos, documentos de dívida em moeda estrangeira emitidos fora do Brasil, desde que acompanhados de tradução efetuada por tradutor público juramentado. Então, esse é o requisito. Se for um título emitido em moeda estrangeira, fora do Brasil, acompanhando a tradução, é possível o protesto. E essa tradução consta obrigatoriamente do instrumento do protesto, do registro do protesto, e em caso de pagamento tem que ser feito em moeda nacional, cumprindo o apresentante a conversão na data da apresentação do documento para protesto. Essa também é pegadinha porque eles sempre colocam que há alguma atualização ou que essa conversão é em data póstuma ou do protesto, não. É da data da apresentação. Então, a partir do momento que a pessoa apresenta o título, ela que converte esse valor e o tabelião vai protestar com base nesse valor feito a conversão na data da apresentação para protesto e não outra. Não há nenhuma atualização durante o procedimento de protesto. O que vocês têm que ter em mente é que são 3 dias úteis o nosso processo. É muito rápido, não tem por que atualizar, o valor não vai ser modificado, né, significativamente em 3 dias. Então, por essa razão, não há nenhuma atualização dentro do trido. E aí, o artigo 21 fala que o protesto pode ser tirado por falta de pagamento, de aceite ou de devolução. Aquela ideia, após o vencimento, sempre por falta de pagamento. Aí aqui o parágrafo 3º ele vai falar o seguinte, quando, por exemplo, o credor envia a letra de câmbio ou a duplicata para aceite e o devedor não procede a essa devolução, como é que vai ser feito o protesto? Com base na segunda via ou indicações da duplicata, porque a gente sabe que se, mesmo que não haja o aceite numa duplicata mercantil ou de serviço, se ela vier acompanhada da entrega da mercadoria, há uma prova da entrega da mercadoria, e no caso da duplicata de serviço, se tiver um contrato que fundamente aquela relação jurídica, é possível que haja o protesto independente do aceite, tá? O parágrafo 4º fala quem são
os devedores, né, os emitentes de nota promissória e cheques, os sacados na letra de câmbio duplicata e os indicados pelo apresentante ou credor como responsáveis pelo cumprimento da obrigação, eles têm que figurar sempre no termo de lavratura e registro de protesto. Isso não significa que eles necessariamente serão intimados. Aqui a normativa fala isso também, e depende de cada estado. No Amazonas, eu já verifiquei para vocês, é o seguinte: você tem que intimar o devedor principal ou solidário, e aí você pode escolher qual deles. Vamos supor que tenho 2 devedores principais. Basta a intimação de um deles para que seja feito o protesto. Não preciso intimar avalista, endossatário, nada disso. Eu pego o devedor principal, se tiver mais de um, qualquer um deles, e aí eu estou legitimada a fazer o protesto. E esse parágrafo 5º aqui é campeão. Sempre cai. Então, vocês fiquem bem atentos. Se cair, vocês marcam isso, ó. Não se poderá tirar protesto por falta de pagamento de letra de câmbio contra o sacado não aceitante. E por que não? Porque o sacado não aceitante, ele não integra a relação jurídica. A partir do momento que o sacado ele não aceita, por exemplo, numa letra de câmbio, ele não integra essa relação, ele não pode ser considerado devedor. Então, como havia muito problema em relação a essas relações jurídicas e havia protestos contra esse sacado que não aceitou, então ele não é obrigado, ele não é devedor, aí veio a legislação, foi alterada justamente para prever isso, que não pode sacar o protesto contra o sacado não aceitante, porque ele não integra, ele não faz parte, então ele não pode ser considerado responsável nesses casos. Aqui repete, fala que pode, em título emitido em língua estrangeira, com a tradução, em caso de pagamento, na data da apresentação, que é feita essa conversão pelo apresentante. E ele fala que ele está desatualizado, ele fala que tem que ser alguma das... Para legitimar esse protesto em moeda estrangeira, tem que ter as exceções do artigo 2º do decreto 85769. Só que esse decreto ele foi revogado recentemente pela Lei 14.286 de 2021, e é o artigo 13 que prevê as hipóteses que podem essas obrigações estrangeiras serem exequíveis no Brasil, então seria possível o protesto nesses casos. Eu não vou ler todas elas para não ficar cansativo, mas tenho em mente que é sempre alguma relação com o exterior. Então, comércio exterior, compra e venda de moeda estrangeira, operações de crédito, recursos provenientes do exterior, exportação, esses casos que legitimam a emissão em moeda estrangeira, porque faz parte do negócio, faz parte da essência do negócio, tem que ser feito em moeda estrangeira. Então, a legislação pátria, ela admite, e nesses casos, portanto, é possível convencionar a obrigação em moeda estrangeira. Lembrando que, se estiver em desacordo com esse artigo ou com a legislação, é nulo de pleno direito essa estipulação em moeda estrangeira, é o que fala o parágrafo único do artigo 13 dessa lei.